Vitor, hoje aqui no Qual a Boa Cast, e a gente quer te falar que esse podcast aqui é aquele podcast liberado, sem filtro. Tudo aquilo que você não teria coragem de falar em outro podcast, a gente quer que você fale aqui. Perfeito. Para quem não conhece Vitor, o Instagram dele vai estar marcado aqui. Vitor, se apresenta rapidamente, porque a gente já quer entrar nas polêmicas. Perfeito. Sou professor de Educação Física, atleta e treinador de Powerlifting. Fiquei top 2 no Arnold Classic South America desse mês. E basicamente seria isso, bem resumidamente. Você entende do assunto musculação, Sim. Mas eu quero te pedir licença para eu fazer umas perguntas não tão usuais, Perfeito. Um pouco mais polêmicas. E se você tiver que fazer polêmica, fique à vontade, tá? Tá certo. Vitor, para começar, eu queria te perguntar o seguinte. Hoje em dia tem muito influencer, Sim. né? Fitness. Esses influencers, você considera que eles realmente entendem do assunto ou você considera a maioria ou grande parte como falsos profissionais? Infelizmente, a maioria se enquadra realmente nesse quesito. Porque, assim, muitas pessoas começam a treinar, começam a se exercitar e às vezes até tem algum resultado ou outro e acham que já entendem do assunto. A gente até fala sobre a síndrome de Dunning-Kruger, que é a pessoa que começa a estudar um pouquinho e acha que já é um expert do assunto. E às vezes quando uma pessoa que realmente é formada, estudada daquela questão, a pessoa fala assim, não é bem por aí. Não, mas eu estudei, mas eu já estou aqui há um mês fazendo isso. E a gente sabe que não é bem assim. Às vezes a pessoa pior ainda, nem levantou do sofá e fala como se fosse o campeão mundial do mundo. Tipo, como se fosse um PhD já em pouquíssimos meses. Vitor, segunda pergunta polêmica. A academia moderna, ela está criando consumidores fitness ou ela realmente está promovendo saúde? Então, de uns tempos para cá, a população mais jovem eu tenho visto que tem corrido atrás da saúde. Porém, a gente sabe que desde o princípio, quando a musculação começou de fato no Brasil, veio muito com essa cultura do fisiculturismo. Então, o fisiculturismo ele preza muito o visual estético, porque é o que o esporte demanda. Só que nem todo mundo é atleta. A maioria das pessoas que querem praticar musculação nunca vão subir num palco ou vão competir em algum esporte, etc. A maioria realmente só quer praticar ou para ter uma qualidade de vida, para ter mais longevidade, e muitas pessoas nem pensam nisso. Realmente querem, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então criou-se essa cultura da estética. E a gente, muitas vezes, vendo esses corpos irreais, todo dia, as pessoas sendo bombardeadas com isso, com os vídeos curtos, que as pessoas acabam vendo isso o tempo todo, pensam que aquilo é normal. E na verdade não é. São corpos distorcidos que precisam, assim, às vezes de muito uso de ergogênicos ou farmacológicos que vão ter resultados muito mais evoluídos e fala assim, não, mas eu sou natural, eu faço isso, eu faço aquilo, você também pode. E às vezes essa pessoa que está vendo o vídeo precisa trabalhar, precisa acordar cedo, precisa cuidar de filhos. Então não tem a mesma rotina para conseguir se cuidar daquele jeito, para ter um resultado daquele jeito. Agora, pegando esse gancho aí também, que gera polêmica do natural, do hormonizado. É hormonizado que fala, não é? Sim. Deixa eu te falar, existe o natural. Sim. Quando é esse natural, que hoje em dia a gente vê pouco, né? Sim. Porque eu não sei se é porque tá muito na mídia essa questão de quem tá usando mais produtos, né? Hormônios. Exato. E acho que quem usa tem o seu mérito, porque Sim. o hormônio não faz também não dá resultado sozinho. Não faz milagre. Não faz milagre. Mas independente de ser ou não a favor ou contra, porque eu acho que cada um sabe o seu limite. Exatamente. E tem pessoas que talvez só cheguem num determinado nível com o uso de alguns farmacológicos, hormônios. Sim. Então, tá tudo bem, a polêmica não é essa, de quem usa ou quem deixa de usar. Mas o que eu queria saber de você é se a pessoa que não usa, por algum motivo, não pode ou não quer usar, se ela copiar o treino de quem usa hormônio, ela está condenando o seu próprio resultado ou não tem nada a ver? Então, de uma resposta curta, eu diria que sim, vai atrapalhar o resultado. Mas antes disso, só queria abrir um parêntese. A gente também tem que se preocupar muito, porque tem muita gente que coloca natural na bio e fala que realmente é natural, que não toma nada. E muitas vezes a pessoa está tomando e vendendo um produto, vamos dizer assim, uma série, etc., baseada com o que ele está fazendo, com o resultado dele, etc. Então a gente já pensa no seguinte, o ser humano não tem uma receita de bolo para se trabalhar com ele. Cada ser humano vai ter a sua rotina, vai ter a sua genética, vai ter a sua individualidade biológica.
Então a gente já começa por aí. Segundo, as pessoas, como eu já disse lá atrás, não vão, em grande maioria, querer focar em treinar para se tornar um atleta e etc. Então, muitas vezes as pessoas estão se baseando em treinos de alto rendimento, em pessoas que querem realmente competir ou que são competidores. Então essas pessoas não só já passaram pelo processo que essas pessoas ainda não passaram, como também já estão há anos por aí treinando, competindo e aí, no caso, fazendo uso de ergogênicos. E essas pessoas que estão iniciando, ou às vezes até mesmo são jovens e estão vendo, se inspirando por aquilo, que até acho legal se inspirarem, que isso traz as pessoas para a academia, mas vem com essa visão, poxa, se ele ficou assim fazendo isso, então eu farei também. Mas não é bem assim. E não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Eu acho importante. E acho que aqui a gente não está julgando quem usa ou não deixa de usar, até porque se for para uma coisa boa, se for para atingir um resultado, ok, a pessoa realmente tem que buscar esse resultado. Mas eu queria tirar essa dúvida com você. E agora, me conta do fundo do coração. Quando a maioria quer físico, mas não quer rotina, funciona? Tem algum caminho escondido ali, que a gente ainda não sabe, que dá para burlar a rotina, mas para ter um resultado mais rápido? A resposta também é não, porque é aquilo. Infelizmente, hoje em dia, a gente está vivendo na cultura do imediatismo. Eu uso sempre o exemplo do Mercado Livre, por exemplo, que as pessoas fazem uma compra e está lá. No dia seguinte já está na sua casa. Então as pessoas querem isso em todo lugar da sua vida. Então acho que já vão entrar na academia e com um dia de treinamento já vai estar forte, já vai estar isso, já vai estar aquilo, etc. E a gente sabe que não é bem assim. E até mesmo quem consegue o resultado, você precisa manter aquele resultado. E a gente só mantém com a constância, com a rotina, com a disciplina. E na época que eu passei pelo o serviço militar, meu subtenente ele sempre falava, ser padrão aqui é fácil, o difícil é manter. Então, eu acho que essa frase serve muito bem para esse exemplo. E assim, de verdade, só eu que reparo isso ou isso é real? Tipo assim, você malha muitos anos. Se você fica 2 semanas paradas, parece que quando você volta você nunca malhou? Então, essa resposta também varia. Por exemplo, eu tive um exemplo essa semana. O meu aluno ele começou a treinar, se dedicava, fazia alimentação tudo certinha e tem uma genética muito boa. Quando ele parou de treinar, ele não estava com o mesmo físico de quando ele iniciou. Porém, ele realmente deu uma diminuída bem drástica de quanto ele tinha melhorado. Então, assim, eu sempre uso o exemplo da bola de soprar. Quando você tira uma bola de soprar do pacote, você tem que ficar esticando ela, sopra, etc., até conseguir encher. Quando você encheu a bola de soprar, você esvaziou, ela não retorna mais a quando ela saiu do pacote. Então, ela se torna muito mais fácil para se encher. Aí as pessoas até usam o exemplo, é memória muscular, é isso que é aquilo, e entra exatamente nisso. Você já iniciou o caminho das pedras, então já se torna muito mais fácil. Então, mesmo que você for parar, Sim. Algum momento da sua vida, se tiver que parar, vale a pena começar. Com certeza. Agora, deixa eu te pedir um pedido especial. Sim. Fala pra gente alguma situação, alguma polêmica que você viveu. Não precisa citar nomes, Sim. mas algo que, por exemplo, você vai usar esse espaço para talvez trazer pra gente uma informação que você não teria coragem de trazer em outro lugar. Certo. A única coisa que eu queria deixar registrado aqui seria sobre o seguinte. Eu vejo muitos atletas, não só dentro do powerlifting, mas de vários esportes aqui da nossa região, e principalmente em Pada, se dedicando, treinando e competindo há anos, e muitas vezes a gente não recebe o devido reconhecimento. Então eu acho que às vezes a gente não quer que seja ovacionado, não quer se tornar famoso, a gente só quer ser notado. Então eu acho que às vezes a gente sente falta disso. E isso ajuda até no incentivo, né, Vitor? Com certeza. No incentivo financeiro, psicológico. Então, eu preciso te agradecer e dizer, pessoal, segue o Vitor, começa a entender essa realidade, que é uma realidade muito trabalhosa, não é simplesmente chegar lá e competir. Você vem anos da sua vida se preparando. Sim. E quero te agradecer por você ter... Eu que agradeço do convite. Trazido algumas informações pra gente que eu acho que você não traria para outros lugares. Sim. Muito obrigada, Vitor. Obrigado. E que você continue esse campeão, não só no seu lado físico, mas esse campeão da sua batalha mental de todos os dias, não desistir. Obrigado. Vitor, agora para finalizar, total, pra gente botar um ponto final e deixar a cerejinha do bolo, deixa seu recado ou para quem ainda não é
seu cliente, ou para quem ainda não teve essa vontade, essa condição de se tornar um atleta como você, ou para quem só te olha, te admira e tem algumas dúvidas, onde te acha, como faz e como você faz para se manter motivado a sempre estar em busca do seu melhor. Perfeito. Então, primeiramente, eu vou iniciar. Para você que está aí me assistindo, não esquece de me seguir lá no Instagram, como ela já disse, o Instagram está aí embaixo. E o que eu queria dizer para o pessoal é o seguinte: se você quer mudar de vida, se você quer melhorar o seu condicionamento, ter mais longevidade, ou até mesmo se tornar um atleta, Tivito pode te ajudar. E o que eu queria dizer para o pessoal é o seguinte: muitas vezes a gente se espelha e almeja se tornar o melhor, a gente quer ver aquele pessoal que está batendo recorde, isso que aquilo. Mas a gente esquece que ontem a gente estava muito pior do que onde a gente está. Então a gente tem que sempre se preocupar em como nós estamos hoje, o que a gente já fez e o que a gente já chegou até aqui. E pensar também que da mesma forma que a gente se espelha em alguém, tem pessoas que se espelham na gente. Então assim, a gente pensa também que se a gente desistir, vão ter pessoas que podem se desanimar com a nossa desistência. Então a gente tem que não só lutar pela gente, mas também pensar que a gente está podendo ajudar quem a gente nem mesmo conhece. Você inspira muita gente que você nem sabe, né? Eu acho que é isso aí. E parabéns, Vitor. Obrigado.